Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar mais uma aula da segunda série do projeto Estudaê, que é um projeto do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Educação do Maranhão. Estamos aqui direto da plataforma Gonçalves Dias. Então, pessoal aí da segunda série, sou a professora Larissa Abreu, professora de Identidade e Protagonismo. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre as escolhas que vocês fizeram dos itinerários formativos integrados e a gente vai conhecer um pouco mais dessa realidade das escolhas desses itinerários e o que é que vocês podem aguardar a partir das aulas de aprofundamento, tá certo? Então vamos lá conhecer um pouco dessa nova realidade. O tema da nossa aula hoje é fios que sustentam nossas escolhas. Se você está aí na segunda série, você deve ter ao final da primeira série teve que escolher, né, um dos itinerários formativos integrados para dar continuidade ao ensino médio. Então, quando você fez essa escolha, a gente deve ter aí pensado sobre as habilidades, competências, os conteúdos, as áreas de conhecimento que mais te interessam para poder fazer essa escolha. Então, quando a gente fala aqui dos fios que sustentam essa escolha, é justamente compreender os fios dessa trama que vão tecendo aí essa trajetória final da educação básica. Então, a gente vai conhecer um pouco desses itinerários formativos integrados e como que eles estão organizados aí nos aprofundamentos e na parte diversificada, certo? Então, vamos lá. Então, a gente precisa compreender primeirinho aqui que a gente tem os eixos estruturantes dos nossos itinerários integrados. Esses eixos estruturantes, eles são os mesmos para todos, né? Ou seja, independente do aprofundamento que você escolheu, do itinerário integrado que você escolheu, a gente vai ter que passar por esses eixos aqui de uma forma contínua. Então, esses aqui são os fios que sustentam as primeiras escolhas que a gente fez, né? Então, a gente vai ter que aprender nesses itinerários integrados a investigação científica, né? Então, como uma base de conhecimento, já que na escola a gente aprende sobre o saber e o fazer a partir da ciência, a partir do conhecimento científico. Na aula, primeira aula antes dessa, a gente viu aqui sobre, por exemplo, o pensamento crítico, pensamento reflexivo, criativo e o pensamento científico como um embasamento aí de habilidade e competência geral que a gente precisa aprender ao longo do ensino médio. Então, a investigação científica figura aqui como um desses eixos estruturantes. O outro eixo é a mediação e intervenção sociocultural. E aí a gente retoma o que a gente estava falando na aula passada, que a gente fala sobre a importância da gente saber o que fazer com aquilo que a gente aprende. Então, você aprender é ótimo, mas o que você faz com esse saber de forma ética, de forma engajada, como você usa esse saber para transformar as relações do seu entorno, aí a gente começa a falar de uma mediação e intervenção sociocultural, de um fazer cidadão, de uma responsabilidade ética junto à sua comunidade. Né? Então, o conhecimento científico ele não pode acontecer de uma forma separada, né, dessa mediação e dessa intervenção sociocultural. O outro eixo são as relações inclusivas para o mundo do trabalho. Então, o ensino médio, ao final do ensino médio, claro que algumas pessoas que já estão no ensino médio já trabalham, então ao longo do ensino médio e ao final do ensino médio, a gente tem aí um momento de transição para esse mundo do trabalho. Então, quando a gente pensa nesse mundo do trabalho de forma ampla, e a gente ainda vai ter aulas aqui para pensar sobre as relações do mundo do trabalho, sobre como o mundo do trabalho está estruturado, sobre as desigualdades e oportunidades desse mundo do trabalho. Né? Então, pensar essas relações inclusivas, como você pode se incluir e como a gente pode pensar a inclusão, né, de pessoas diversas dentro desse mundo do trabalho, é um dos eixos também de grande importância para os nossos aprofundamentos. E, por fim, processos criativos das práticas sociais e de trabalho. Então, a gente vai pensar aí como que as práticas sociais e do mundo do trabalho são criadas na atualidade.
Então, pensar a dinâmica do mundo do trabalho, a dinâmica do mundo social e como que a gente se insere nisso tudo, né? Qual é o nosso lugar nisso tudo. Então, a gente vai ver que nesse componente curricular de identidade e protagonismo, que é um dos componentes aí que compõem os itinerários formativos integrados, a gente vai ver bastante coisa sobre esses processos criativos de práticas sociais e do mundo do trabalho e sobre esses outros eixos aqui, certinho? Então, vamos continuar, que esse aqui é o guarda-chuva, né, que vai caber aí todos os outros itinerários formativos. Então, na matriz curricular maranhense, são ofertadas 4 itinerários formativos integrados, que são esses que estão colocados aqui, conforme, né, o material que a gente tem orientador para a matriz curricular maranhense. Então, a gente tem aqui, primeiro eixo, primeiro itinerário, Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra, que a gente chama de CTT, né? Então, esse aqui é um dos nossos itinerários. O outro, Ciências da Saúde, que a gente chama pela sigla de CS. O outro, Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas, que a gente chama de CCA, né? E Ciências Humanas e Linguagem, que a gente chama de CHL. São só as iniciais aí dos nossos itinerários, né? Então, temos 4. E esses 4, vocês vão ver que eles vão ali fazer um arranjo das 4 áreas do conhecimento que vocês já vinham conhecendo lá na primeira série, né? Então, na primeira série, vocês tinham aí componentes gerais, né? De língua portuguesa, de artes, filosofia, história, né? Você tinha aí biologia, química, matemática e alguns outros. E cada um desses componentes, eles faziam parte de uma área do conhecimento. E aí agora a gente tem essas áreas do conhecimento aqui colocadas de uma forma em que elas vão ser estruturadas em itinerários onde você vai poder se aprofundar, certo? Então vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho sobre como essas áreas estão combinadas dentro desses itinerários. Então, por exemplo, no itinerário de Ciências Exatas e Tecnológicas, a gente vai ter área de natureza, área de matemática e área de humanas e sociais. Então, a gente tem aqui, olha só, 3 áreas do conhecimento que vão estruturar esse itinerário. Então, vocês vão ter componentes dessas 3 áreas do conhecimento para serem aprofundadas no seu itinerário formativo. Beleza? Então, vamos seguir. Na área de Ciências da Saúde, você vai ter área de natureza e área de matemática dentro do mesmo itinerário. Então, você vai ter componente dessas 2 áreas do conhecimento. Lá no itinerário de Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas, você vai ter natureza, matemática, humanas e sociais, certo? Então, você vai ter aqui essas 3 áreas do conhecimento juntas. E lá no itinerário de Ciências Humanas e Linguagem, você vai ter área de humanas e área de linguagem conjuntamente, certo? Então, aqui você vai seguir um percurso de se aprofundar nesses componentes curriculares a partir da experiência dos itinerários formativos integrados. E como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Dentro de cada itinerário formativo, a gente vai ter os componentes de enfoque, né, que são os componentes que vão ser como se fossem os principais dentro daquele itinerário formativo. Então, é aquilo que você vai focar, que é o componente de base, é o estrutural, sabe? Então, aquele que não pode faltar. Ou seja, estão intrinsecamente ligados às áreas de conhecimento da formação geral básica. E a gente vai ter também os componentes agregadores, né? Ou seja, são aqueles componentes que não necessariamente estão ligados àquelas áreas do conhecimento, mas eles têm o potencial de
colaborar com aquele itinerário formativo, né? Então, esse potencial de trazer mais conhecimento crítico, de trazer mais conhecimento sensível, reflexivo, né? Então, trazer outras perspectivas para dentro daquele itinerário formativo. Porque senão a gente vai ficar ali olhando só para um foco e a gente perde, né, essa visão mais integral. Então, a ideia do componente agregador é que a gente possa ter uma dimensão de aprofundamento que possa agregar mais informações, mais conhecimento, mais práticas, de uma forma mais crítica, certo? Então, vamos lá. E aí, isso, gente, vocês podem, inclusive, conversar com os professores, com as professoras de vocês, para entenderem melhor como que na escola em que você estuda está sendo articulados os componentes enfoques e os componentes agregadores do itinerário formativo que você escolheu, certo? Então, a gente vai observar aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui no itinerário formativo de Ciências da Saúde, né? Então, a gente tem aqui os enfoques. Quais são os enfoques? Biologia, química, física, educação física e matemática. Dentro de Ciências da Saúde, a gente tem esses 5 componentes curriculares como sendo básicos para o itinerário formativo. Então, você vai aprofundar seus conhecimentos a partir de saberes, práticas, né? A partir do conteúdo que tenham a ver com biologia, química, física, matemática. A gente não viu lá no comecinho que Ciências da Saúde dizia respeito ali à área da natureza, né? Ciência da natureza, como um dos principais. A gente viu também que ele era composto por matemática. Então, aqui a gente tem os componentes dessas áreas colocados aqui. Então, vamos continuando. Qual seria, então, os componentes agregadores para a área de Ciências da Saúde? A gente viu que tem lá a natureza, a gente viu que tem matemática. Então, quem é que pode agregar na área de saúde? A gente pode colocar a linguagem, a gente pode colocar as ciências humanas e sociais. Então, os componentes de filosofia, de sociologia, de língua portuguesa, podem trazer elementos críticos, reflexivos, sensíveis para pensar ciências da saúde. Então, deu para entender esse exemplo? Espero que sim, hein? Vocês podem observar aí com os outros, né, os outros itinerários, vocês podem observar que vão ter as suas diferenças a partir daquilo que é enfoque de cada itinerário, certo? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos continuar com Ciências da Saúde, né? A gente está dando um exemplo aqui de dos macrotemas dentro de Ciências da Saúde. Então, a gente tem aqui saúde e qualidade de vida na 2ª série. Então, pensem aqui, saúde e qualidade de vida, o quanto a gente pode obter informações, conhecimentos importantes vindas da biologia, da matemática, né, da química, mas que, para falar de saúde e qualidade de vida, a gente também precisa de conteúdos da sociologia, a gente também precisa de conteúdos da história, né? Então, percebam como isso se complementa para a gente poder efetivamente aprofundar conhecimentos dentro de uma área, certo? Aqui a gente continuando um exemplo agora, por exemplo, aqui de ciências humanas e linguagens. Então, a gente tem aqui um tema na 2ª série de diversidade e identidade, né? Então, diversidade e identidade vai poder ser trabalhada
com diversos componentes curriculares da formação geral básica, como filosofia, sociologia, história. Mas a gente pode também pensar aqui lá na parte diversificada. Lembra que a gente falou lá no comecinho que os nossos itinerários formativos integrados são formados pelos aprofundamentos e também pelos componentes da base diversificada. Então, nesses componentes, a gente tem este componente aqui, que é identidade e protagonismo. A gente tem também as eletivas de base, a gente tem também cidadania digital, né? A gente tem os letramentos em matemática, em língua portuguesa. Então, esses componentes da parte diversificada, eles podem agregar também aqui nesses macrotemas que são trabalhados dentro dos nossos aprofundamentos. Então, identidade e protagonismo traz uma série de conhecimentos que contribuem com diversidade e identidade. Então, percebam que nada está desconectado. Por isso que a gente fala dos fios que sustentam nossas escolhas, porque essa trama vai sendo amarrada a cada passo, a cada leitura, a cada atividade que a gente vai desenvolvendo dentro desses componentes. Espero que esteja ficando claro aí, pessoal. Porque por hoje a gente fica aqui e aí lembrem-se de conversar com os professores de vocês para entender melhor a dinâmica do funcionamento desses itinerários dentro da escola, para compreender a escolha que vocês fizeram, porque quanto mais vocês se apropriam de como funcionam os itinerários integrados, mais você consegue dar propósito para a escolha que você fez ao longo do ensino médio, certo? Então, até breve, espero que na próxima a gente se encontre.